Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Bom dia, povo de Deus, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja de Ponta Negra. Hoje é 1º de novembro, 2022, que esse mês seja melhor do que o mês passado, que Deus esteja no controle de tudo. Já deixa seu like aí, já compartilha com um amigo, vizinho, para a gente propagar a mensagem de Deus. E desde já convido você para a gente orar, para que seja feito segundo a vontade de Deus. E você participe com a gente aqui e fica à vontade para fazer seu comentário e fazer seu pedido de oração. E no finalzinho a gente ora. Então, ore com a gente agora para a gente poder entrar na presença de Deus. Oremos. Santo Deus eterno, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelo dia, pela vida e o mês que também se inicia. Por favor, nos ajude a entender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, para que a gente possa entender o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa aqueles que estão ouvindo e aqueles que ainda vão entrar. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E desde já também eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Agradeço pela minha família, pelo trabalho. Agradeço pela misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Também agradeço pela irmã Rosa Lúcia que está aqui hoje, mais a gente, Então que Deus esteja também no controle da vida de cada um. E também dos enfermos, que estão sem poder muitas vezes vir para a igreja porque por algum motivo, Deus sabe todas as coisas, que a gente possa orar por esses irmãos, que estão afastados também da igreja. E também oremos pela vida do nosso pastor, da sua família, da liderança da igreja e por esse projeto, A gente luta tanto para fazer uma coisa que para muitos parece ser simples, mas é uma luta gigante para a gente manter uma coisa como essa, por exemplo, porque é difícil. É cansaço físico, mental, mas estamos aí para fazer a vontade de Deus, não a nossa, porque se a gente for fazer a vontade da gente, o projeto de Deus nunca vai se concretizar, em nossas vidas, mas que Deus esteja no controle de tudo. Esse é meu desejo, meu pedido em nome de Jesus, amém. Bom dia, povo de Deus. Eu quero agradecer a Deus, por tudo. Agradecer a Deus pronto, eu disse que ia relatar do passeio que fizemos. Graças a Deus foi muito bom. Era muita gente, eram 4 ônibus que saíram e a gente ficou em um, E graças a Deus, o que nós ficamos, nós pregamos ali, entregamos os livros. Muita gente pegou livros. E eu fiquei muito feliz, porque tinha pessoas que depois relataram que tem que tomar uma decisão na vida e que Deus tem atendido as orações dela. E eu fiquei muito feliz, meio a dificuldade, que era muita gente bebendo, era muita gente com cerveja, com cachaça, com tudo mesmo. Mas Deus me colocou para ir naquele canto, Então eu fiquei muito feliz de eu não ir, não me contaminar, lógico, Chegou até agora, quando o cara estava pregando, o cara disse: espera aí, pastor, você vai pregar? Toma logo a latinha de toma logo a latinha de cerveja. Ele disse: não, meu querido, esse tempo passou, graças a Deus, não tenho mais isso mais não. Mas você tem que saber lidar com essas situações, Adiantava eu discutir com o cara: você é doido? Mas não. E no final, quando ele desceu, ele agradeceu pelas palavras e desceu, e foi embora. Então, quer dizer, são essas coisas, que a gente minha mãe até questionou, dizendo: não vá não, porque é muita gente bebendo, esquemalhado. Disse: minha mãe, mas a gente vai nos lugares onde Deus nos manda, que a gente vá, E graças a Deus não teve nada, não teve briga, não teve nada. Foi na Santa Paz e voltou. O lugar é lindo demais. Pegamos até o telefone do motorista para falar com o pessoal aqui da igreja para a gente marcar um dia, para a gente fazer um passeio para lá. Não é tão caro e ficaria um dia todo lá nas coisas naturais que Deus cria, uma coisa linda, uma piscina natural,
e a gente fica assim impressionado. Então, eu quero agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus que a minha esposa está aqui comigo, e daqui a pouco nós iremos descer para trabalhar, mas eu estou muito feliz. Amém, né? E o verso para memorizar essa semana está lá em João, né? Aqui no livro de João 3, 14 e 15, que diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então a gente vê aqui que esse verso aqui, ele é bem simbólico, né? A gente vê que quando o povo se desviou de Deus por um instante, que a presença de Deus saiu do meio daquele povo, então as serpentes se aproveitaram ali, né? Porque elas tinham medo do fogo, né? E ela não se aproximava. Quando Deus tirou a sua mão, então começou a serpente morder as pessoas, e as pessoas começaram a morrer e começaram a ficar com medo. E não é diferente dos dias de hoje. Muita gente às vezes está na tribulação, na guerra espiritual, e a gente sente medo, porque é uma coisa que a gente muitas vezes brinca com esse lado que a gente não conhece, que é o lado espiritual. Eu assisti aquele filme chamado Quarto de Guerra, e muita coisa aquele filme ali me ensinou. Tem uma senhorinha lá que é a protagonista, que você não dava nada, mas ela tem umas palavras que ficaram na minha mente, e é verdade mesmo. Ela diz assim: com a ferramenta certa você vence qualquer armadilha do inimigo. E as ferramentas certas do cristão é o quê? Oração, joelho no chão e oração, e se possível jejum, porque a gente quando é temente a Deus e bota o joelho no chão e ora a Deus, então tudo que nós queremos, não da nossa forma, da forma que Deus quer, as coisas começam a acontecer. Então que a gente possa entender essa mensagem de hoje, porque é bem interessante. Fica atento que você vai entender também. Segunda-feira, 31 de outubro, é um prefácio à cruz. Quais foram as reações dos discípulos às predições de Jesus, seu sofrimento e sua morte? E o que isso nos ensina quando ao perigo de se interpretar erroneamente as Escrituras, né? Então Jesus nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava de seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, não permitiu que nada nem ninguém o distraísse dela. Na verdade, toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz. Então a gente vê que cada passo que Jesus dava, ele sabia o que ia acontecer, né? Cada passo que ele dava, cada milagre, tudo que ele fazia que já tinha um sentido. De forma nenhuma, nada tirou a sua trajetória, né? É como se hoje a gente estivesse seguindo uma trajetória na vida cristã e a gente se desviasse por algum motivo. O inimigo quer desviar a nossa atenção, o inimigo quer fazer com que a gente tire o foco. O inimigo faz tudo para que você não dê valor a essa vida. Não, você vai morrer, vai reencarnar. Vai encarnar em uma pessoa boa, vai reencarnar numa muriçoca, no elefante, sei lá quando vai se encarnar. Então, ele vende uma imagem daquilo que não vai acontecer. Você só tem essa vida. Ontem eu conversando com a menina no ônibus, a gente conhece ela há um pouco tempo, que ela vendia churrasquinho na pracinha ali, e ela disse para mim ontem: eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que mudar minha vida e a vida dos meus filhos, dos meus netos. E ela falando, explicando, né? Que ela disse que estava ali, mas ela como se tivesse assim, que não era para ela estar, né? Fazendo as coisas que não era para ela fazer. E ela estava falando, eu disse para ela: Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês aqui, porque de 4 ônibus eu entrei nesse aqui, foi porque Deus permitiu. Entendeu? Então aproveita essa mensagem. Graças a Deus eles escutaram da metade do ônibus para trás, é como se fosse o fundão, né? Era barulheira, total. E da metade para frente as pessoas tudo queriam ouvir. E eu fiquei muito feliz quando eu perguntei quem que é esse livro que fala sobre a família. Aí quase todo mundo levantou a mão, quase que o livro não dava, porque eu botei muito mesmo. Entendeu? Então a gente vê
que meio às coisas do mundo, as pessoas têm sede da palavra. Se você abrir a Bíblia, abrir a boca para falar sobre Deus, as pessoas param, ainda não param, nem todos, mas você está ali com um grupo de pessoas muito grande, né? Você não pode entrar em contradição com um e outro. E graças a Deus a tua menina estava com um som ligado e o som estava muito alto e não dava para me falar com aquele som alto, que o ônibus já é grande. Aí eu pedi a ela: ei, tu baixa um pouquinho o som só para me falar 2 minutinhos só. Aí o cara que organiza o passeio veio por trás e disse: desliga o som. Bem assim, né? Eu fui pedir assim para não, né, machucar, para não dar aquele problema todo. E o cara veio por trás: desliga o som. Bem assim. E o rapaz vai falar da palavra de Deus: desliga isso aí. Veja, o organizador, né? Entendeu? Eu fiquei assim: calma, Maguila, né? Não dela Maguila, calma, Maguila, ela vai desligar. E a menina olhou assim, desligou. E quando eu comecei a pregar e falar, quando disse quem quer o livro, ela foi a primeira a levantar: eu quero o livro, senhor, eu quero um livro. Então, quer dizer, gente, isso acontece, só que a gente tem que saber as dificuldades que nós iremos enfrentar. Nós temos que saber que nós temos uma guerra a vencer junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não é fácil, né? As pessoas, o grupo, não é fácil, mas é isso que Deus preparou você, a mim, para enfrentar essa dificuldade, que a gente não possa encontrar isso como barreira, mas sim encontrar como uma motivação para levar a mensagem àquelas pessoas que sofrem. Foi difícil sair, o pessoal não queria sair, já era quase de noite, e todo mundo está sentando, bebendo, tomando banho. E, minha gente, vamos embora para casa. E eu disse: não quero sair não. E depois, quando viemos, que chegou aqui, tu pensa que acabou, é? Aí os caras desceram: vamos beber aqui no local aí. Vamos desceram para ir para um barzinho. É isso que o inimigo quer, meu amigo, é tirar o foco, tirar a consciência, né? Tirar realmente o verdadeiro caminho do cristão. Mas nós temos que levar a mensagem para essas pessoas. São essas que precisam, que estão perdidas, que estão agrelhadas, né, com o inimigo. Então, que Deus abençoe, cada pessoa pegou aquele livro, e que seja para quando tiver o próximo passeio que a gente for, eu vou de novo. Quando tiver o próximo passeio, eu já vou contar com aquelas pessoas que leram o livro, né, e já vou perguntar o que aconteceu, se houve alguma mudança. Então, tudo isso é um processo que eu agradeço a Deus por Deus ter me colocado naquele local. Amém, né? É verdade, esse trabalho que a gente está fazendo aí, poucos fazem, e a repercussão que vai ter lá no céu é gigante, porque quando a gente começou com esse culto matutino, a gente começou com aquele livro Mensageiros de Deus, né? Que é do pastor Josanã, e tem uma parte lá que Ellen White diz que essas orações que a gente faz de madrugada, seja qualquer hora do dia, pronto, esse trabalho que a gente faz de evangelismo, diz que tantas as pessoas que forem salvas e estiver lá no céu, diz que essas pessoas vão nos receber lá com um abraço. Ela diz desse jeito. Gente, é uma coisa muito interessante, porque às vezes você está aqui falando para quem está do outro lado, a gente nem imagina que alguém possa ser evangelizado, e de repente a gente vai ter essa surpresa lá no céu, de uma pessoa chegar de repente assim, olha, e começa a contar a trajetória dela, o que foi que aconteceu, por alguma mensagem, um livro sendo entregue, uma palavra que é sendo dita aqui, pode transformar a vida de uma pessoa aí. Então, esse é o Evangelho de Cristo, né? E aqui ainda diz assim, ó: no último ano de seu ministério terrestre, Jesus falava de forma cada vez mais explícita, né? E seus discípulos sobre sua morte iminente. Porém, eles pareciam incapazes de aceitar a relutante quanto à realidade das declarações, né, dele, imbuídos de falsas noções sobre o papel do Messias. E a última coisa que esperavam era que Jesus, especialmente como Messias, morresse. Em suma, a falsa teologia deles os levou à dor e ao sofrimento desnecessário. Então veja aqui que assim, os discípulos não acreditavam por Jesus abrir a boca para dizer que era o Filho de Deus, o Messias. Na cabeça deles, eles acreditavam que o Messias, quando viesse, eles iam tirar logo o rei do trono e assumir o papel de Filho de Deus, né? Como o rei soberano sobre todo Israel. Mas só que ele tiveram uma surpresa. O homem veio
humilde, porque primeiro o reino dele não era aqui nessa terra, lá no céu, né? Então assim, eles não entenderam esse recado, e principalmente quando ele diz assim, olha, eu vim aqui para cumprir uma missão, e uma das missões é morrer, ser crucificado, e ninguém não entendeu. Disse, mas como assim? Principalmente Pedro, que estava ali do lado de Jesus, dizendo que se alguém viesse atingir Jesus, ele estava preparado para batalhar mesmo. É tanto que Pedro só andava com a espada, meu amigo. Então assim, a gente vê alguns episódios de Pedro tirando a sua espada para agredir quem vinha atrás de Jesus. Jesus algumas vezes repreendeu Pedro, né? Então a gente viu que Jesus, quando começou a cumprir o que ele disse que ia vir fazer, foi que os discípulos entenderam que o reino de Deus estava sendo preparado lá no céu e não aqui, e com muita dor e sofrimento eles tiveram que aceitar. É tanto que, para você ver como a mente humana é pequena, que depois da crucifixão de Jesus Cristo, vinha dois dos discípulos deles conversando numa estrada, né, em direção à pequena cidade deles lá, e de repente Jesus aparece e começa a conversar junto com eles, e eles não se tocaram que era o próprio Jesus que estava conversando ali com ele. E quando no repartir do pão foi onde vieram entender que a mensagem de Deus realmente era real, e aquele Jesus Cristo que disse que o que ia acontecer e estava acontecendo, e eles entenderam que a mensagem de Jesus tinha que ser pregada aos quatro cantos do mundo, que Jesus vive, Jesus não está morto, Jesus vive, principalmente nós, aqueles que buscam a palavra de Deus. Amém. E aí diz aqui ainda, Jesus já havia declarado a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também era necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente sabe que o nome de Jesus tem que ser levantado nos quatro cantos da terra. Lá no livro de Mateus ele fala, e será pregado o evangelho a todo tribo, língua e nação, e virá o fim. O fim não vai vir quando acabar a pandemia, quando acabar isso, quando fulano se eleger, não. A volta de Jesus vai acontecer quando todas as pessoas conhecerem que Jesus é o grande Salvador. E aí cada um vai tomar a sua decisão, para que lado você vai estar. Só tem dois lados, o lado da salvação e da condenação. Então que a gente possa estar preparado, que aqui até no finalzinho da mensagem aqui ele fala, né? Jesus falou novamente a seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição, visto que não era o que queriam escutar. Eles não deram atenção. Para nós é muito fácil fazer o mesmo, né? Que a gente avisa, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus disse, eu irei morrer, irei ressuscitar no terceiro dia. Assim mesmo, quando aconteceu, o povo que estava com Jesus ali, os discípulos olharam, e quando Madalena chegou dizendo assim, o mestre ressuscitou, e eles não acreditaram. Por quê? E por que ele iria aparecer a você, não aparecer a nós? Nós estávamos com ele desde o começo. Meu irmão, esse é o mesmo sentimento que as pessoas têm nas igrejas, em determinado local. Por que Jesus só tem que aparecer para ela? Será que é só ela que deve ver primeiro Jesus para depois os outros verem? Se perguntar a uma pessoa, me diga uma coisa, quem é que você acha que vai salvar? A pessoa diz, olha, vai salvar eu, minha família, meus amigos. Primeiro bota logo ela vai te salvar, e a família e tudo e tal. E aquela pessoa que brigou contigo, que tu não teve um bom entendimento com ele, se ele estiver no céu, vai dizer o quê? Vai dizer que tu não vai estar no céu, porque ele está lá no céu, tu não gosta dele. Então a gente tem que entender que a mensagem de Jesus é uma mensagem fiel e verdadeira, que eu tenho que tirar o eu tenho que botar mais o nós, para que o nome de Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Não importa, Deus não quer saber, cara, o que tu fez, o que tu deixou de fazer. Deus não está importando com isso, não. Deus está se importando que tu pode ser uma pedra preciosa na sua mão, para você fazer a diferença. Com o seu testemunho, você glorificar e exaltar o nome de Deus. O rapaz disse, poxa, o único ônibus que teve uma pessoa falando de Deus dos quatro foi aquele. E aí eu pedi oração pelas pessoas, pedi pelos outros também. Senão podia dizer, não senhor, olha, aqui nós estamos aqui, o senhor está aqui,
o resto lá que exploda, que tal. Não, nós pedimos oração também pelos outros que mesmo que não quer ouvir a palavra, mesmo que é contra, nós temos que pedir por eles, sabe por quê? Porque foi por ele que Jesus morreu, foi por ele que Jesus veio. Então nada mais justo que você fazer oração, pedir a eles. Eu fiquei muito feliz quando eu mandei, eu tenho a fotografia. Depois o pessoal do canal, se quiser no caso, pegar meu número telefônico, meu WhatsApp, né, para eu mandar essas missões, né, que eu tenho. É muito bonito. Então, só que você visse um ônibus que antes estava todo mundo com uma garrafa, uma lata de cachaça na mão, estava todo mundo, quase todo mundo. Mas graças a Deus, depois quando nós tiramos a foto, eu mandei Rosa tirar a foto, estava quase todos eles com o livro na mão. Diga amém. Isso é o poder da transformação. Eles podiam ser bem, não, eu não quero não. Mas graças a Deus a gente não viu um não. Pelo contrário, as pessoas estavam brigando pelo livro. Quando a pessoa viu aquela quantidade de livro pequena na minha mão, eu ficava logo aperreado. Ei, moça, eu quero, irmão, me traga o meu, irmão. Eu digo, calma, pessoal, tem livro para todo mundo. Aí quando eu li uma criancinha chorando, e a mulher disse, eu disse, por que ele está chorando? Ele disse, porque ele quer um livro. Eu disse, dê um livro a ele. Ela disse, não, irmão, mas ele não compreende não. Eu disse, irmã, ele gosta de ler. Ela fez, irmão, ele adora, ela dizendo, né? Ele adora ler. Eu disse, por que você está tirando esse livro da mão dele? Aí o bichinho com as lágrimas descendo, eu peguei o livro e disse, então, meu querido, leia tudinho, viu? Quando depois que você lê, tem outro, viu? Senão depois o seu amiguinho. E o menino ficou feliz. Quem sabe que eu estava falando com o grande Pedro, né? Um evangelista que, na sua pregação, batizou mais de 3.500 pessoas. Gente, você não vê o outro lado. Deus só pede que você fale, seja o canal para levar a salvação das pessoas. Acorde, saia dessa cadeira, saia dessa cama, saia desse sofá e venha falar sobre Jesus, anunciando que ele está muito próximo de voltar. E com certeza, a tua recompensa, cara, não vai esperar de homem aqui da terra não, que só fale pegador igual a você. A sua recompensa vai estar no céu. Quando você chegar no céu, que você olhar, diversas pessoas vão estar lá devido ao teu trabalho, baseado na palavra de Deus e envolvido pelo Espírito Santo. Aí a pessoa olha como Damião faz. Puxa, naquele dia eu peguei o ônibus, você estava pregando, e naquele dia eu comecei a mudar. Puxa, eu estava no local quando eu vi a sua mensagem. Puxa, eu estava na fila do ônibus quando você falou comigo e pregou sobre Jesus. É isso, meu povo, que Deus quer, que a gente faça a pregação, leve a mensagem aos quatro cantos da terra. É verdade, você vê a sabedoria de Deus. Se nós soubéssemos hoje o que ia acontecer amanhã, com as palavras que nós dissemos aqui, a gente não ia parar nunca mais. É por isso que nós temos que fazer segundo a palavra de Deus, não a nossa. Porque a vontade é falha e pecadora, né? Porque a vontade de Deus que a gente pega o evangelho. Ele diz com grande autoridade, ide. Não é qualquer pessoa que está mandando você ir, é o próprio Jesus, que é o Senhor dos senhores, né? Então a gente tem só que obedecer e fazer a vontade do Mestre. E aqui na terça-feira, 1º de novembro, que diz aqui, está consumado. Essa palavra aqui é muito forte. Essa palavra está consumado quando Jesus Cristo está lá na agonia, na cruz, né? Não é simplesmente ele diz que está consumado para morrer. Ele diz que está consumada a vitória sobre o mal, né? Sobre a vida de cada um que se entrega aos pés de Jesus. Então é uma coisa muito gigantesca, não é simplesmente uma palavra, mas sim um conjunto de coisas que até a volta dele ainda está sendo consumado, na minha e na sua vida. E diz aqui ainda, os momentos cruciais para Cristo, para a humanidade e para todo o universo haviam chegado. Com profunda agonia, ele lutou contra os poderes das trevas, anjos maus tentavam vencê-lo. Enquanto Jesus pendia na cruz, os principais sacerdotes e escribas e os anciãos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então cremos nele. Então você vê que o maior desafio de Jesus aqui não foi aquelas pessoas que viviam
bebendo, se prostituindo, incrédulos. O maior desafio aqui que Jesus teve aqui foi falar da verdade, principalmente para aqueles que eram conhecedores da palavra de Deus, né? Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, porque eles tinham doutrinas de homem, né? Enquanto o próprio Deus desceu do céu para dizer assim: olha, as doutrinas que vocês puseram em cima da minha lei não adianta de nada. Então vai ser dessa forma aqui. E eles ainda não entenderam. E muitas vezes Jesus Cristo pregando e fazendo milagres, provocando eles no dia de sábado, e mesmo assim eles não entendiam que aquele ser, assim, diante dos olhos deles, era imperfeito, mas era um ser puro e santo que estava ali, o próprio Deus, dizendo: enquanto vocês estão seguindo doutrina de homem, eu estou aqui para quebrar essa doutrina que vocês seguem. Então, o único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Não siga doutrinas de homem. A palavra de Deus, ela é justa e verdadeira. Basta você estudá-la, porque só você ler e não ler o contexto não adianta. Você vai se prender a uma coisa só, enquanto Jesus Cristo quebrou essas barreiras. Então, entenda que a palavra de Deus, ela é viva e santa. Amém, né? Porque o tempo realmente é muito curto, não dá para a gente explanar bem explanado, porque realmente é muita informação, mas a gente se esforça o máximo que pode, né? Eu vou ficar logo com esse versículo aqui que diz: em seu sofrimento Jesus estava derrotando o reino de Satanás. Embora tenha sido Satanás que instigou os eventos que culminariam na cruz, incluindo a traição de Judas, de certo modo, de uma forma que o evangelista não procura descrever a morte de Jesus, e tanto o ato de Satanás, como um ato pelo qual Jesus alcança a vitória sobre Satanás. Veja, a gente vê que, eu imagino assim, Satanás lá na dele lá, puxa, Jesus está com esses discípulos, eu vou pegar um do meio dele para trair ele, né? Para fazer as coisas erradas, para o trair. E o diabo arquitetou tudo isso aí. O diabo é inteligente, ele não é burro não, entendeu? Mas ele fez isso. Mas o erro dele é que ele sabe, né, ou faz que não sabe, que Jesus sabe todas as coisas. Jesus já sabia que Judas ia trair ele, no plano da salvação já estava lá. Então muitas vezes eu digo até para assim, né, em relação ao diabo, ele é até ingênuo, né, de fazer as coisas, né, e sabendo, eu vou fazer isso para derrotar. Cara, tu já foi derrotado em nome de Jesus. Tu foi derrotado lá no céu, foi derrotado lá na cruz, e agora tu vai ser derrotado na vida de cada um de nós. Cabe a gente seguir o caminho, como a gente falou. O caminho não é fácil. Se fosse fácil, Jesus dizia, o Deus dizia, mas não, tem aflição, né? Mas tem bom ânimo, eu venci. Então ele vê que a palavra de Deus diz sempre assim, ó: você vai vencer, você vai vencer. Eu estava conversando de lado com a menina, e ela está desviada da igreja, e ela falando, não sei se a Rosa escutou quando ela estava falando, não, mas eu não tenho mais jeito não, Jesus já se esqueceu de mim. Eu disse, pare com isso, que Jesus esqueceu de você, mulher. Deus não esqueceu que Ele enviou o Filho para salvar você, e você está com esse pensamento que você está esquecido. A Bíblia diz que mesmo quando a gente vira as costas para Deus, mesmo quando a gente desiste de Deus, aí é que Ele nunca desiste da gente mesmo, aí Ele vai atrás. Quando Adão pecou, Adão queria fugir da presença de Deus. Quando Jonas foi para aquele lugar, queria fugir da presença de Deus. Quando Moisés disse, não, eu não tenho voz para falar, eu sou pesado de língua, estava fugindo da presença de Deus. E mesmo assim Ele vai te buscar, mesmo assim Ele vai atrás de você, porque você merece cada gota de sangue que Jesus derramou naquela cruz do Calvário. E ela olhando para mim disse, não, para mim não tem mais jeito. Eu disse, que é isso, mulher? Olha a Deus, busca Ele, sai dessa vida. Ela com uma latinha de cerveja na mão, e eu falando isso para ela. Então, cara, foi tão assim, uma coisa tão maravilhosa aquele encontro ali, que eu disse, meu Deus do céu, como o Senhor pode alcançar pessoas que ninguém diz mais nada por ela? A outra disse, não, fulano não tem jeito não, fulano está condenada. Que é isso, gente?
Ninguém está condenado, não. Quem está condenado, a certeza de condenado é o diabo. Esse já foi julgado, condenado e vai ser destruído. Agora nós não, nós ainda temos ainda a chance de se arrepender, de buscar a Deus, de mudar de vida, mude de igreja, mude de religião, para agradar a Deus. Só assim você vai estar fazendo aquilo que o Mestre manda, é estar na presença dEle, é fazer aquilo que Ele manda, mesmo meio a perturbação, meio a dificuldade, mas Ele está ali, inclinando os ouvidos para ouvir o teu clamor. É verdade, no livro História da Redenção tem uma parte que conta que o diabo ele tem ciúme da gente porque nós temos a imagem e a semelhança de Deus. E um dos motivos que ele fez com que o homem caísse era justamente para que Deus, sabendo que nós somos imagem e a semelhança de Deus, então se ele caísse no pecado, o que é que o diabo pensava? Segundo o livro, diz que o diabo dizia assim, não, eu vou fazer o homem pecar porque Deus vai ter misericórdia e vai perdoar, então eu vou também no meio e peço perdão. Mas como Deus é sabedor de todas as coisas, já sabia que o diabo ele ia pedir perdão, mas é um perdão da boca para fora. Então veja só o que aqui diz aqui, ó. É difícil entender o incrível contraste na completa humilhação do Filho de Deus. Ele conquistou para nós e para o universo a maior e mais gloriosa vitória. Veja que na vida de Jesus teve um propósito, nada tirou o foco, que foi nos salvar do pecado, né? Então cabe a mim e a você tomar essa decisão a partir de hoje, meu irmão. Não deixe para amanhã não. É você tomar a decisão de você parar de pecar contra Deus. Claro que, porque nós estamos aqui, os homens lá são santos, não pecam. A gente peca todo dia, meu, por incrível que pareça. Os mesmos pecados que você tem, a gente tem. Agora, sabe qual é a diferença? Nós estamos nos pés de Jesus todo dia, buscando, como ele mesmo diz, buscar primeiro o meu reino e a minha justiça e as demais coisas eu te acrescentarei. Você veja o grande contraste do rei de Israel, que era Saul e depois Davi. Porque Saul se perdeu e Davi está dormindo para a grande ressurreição? Porque Davi foi matador, muito pecador, prostituto, mas a Bíblia relata que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Você vê que nós podemos também ser semelhantes a Davi, mesmo sendo falho e pecador. É buscar a presença de Deus, irmão. Não tem outro caminho não. Porque se você busca Deus, Ele está ali pronto para te perdoar 24 horas por dia, se for possível, porque nós somos falhos e pecadores. Ele entende isso, Ele passou pela tentação e sabe o quanto é difícil a gente passar por isso. Então não deixe de buscar Deus. Não enche o coração dizendo que você não é capaz, porque realmente nós não somos capazes. Mas Jesus, quando morreu, quando ele falou assim que está consumado, ele disse para a gente assim, olha, eu venci por mim e por vocês. Então cabe a mim e a você aceitar essa consumação, porque é diária, não é uma coisa que levantei a mão, aceitei Jesus e agora vou viver minha vida do jeito que quer. Não, meu irmão, como muitos pregam por aí, hoje a gente vive pela graça. Não, isso é desgraça da graça, porque viver na graça é quando você está buscando a presença de Deus, mesmo em falho e pecador, caindo e se levantando e fazendo a vontade de Deus, porque isso é viver na graça. Não, eu aceito Jesus, mas agora as condições que Jesus diz que eu tenho que continuar, aí eu não quero aceitar, então tenho que fazer a minha vontade. Não, tem que ser segundo a vontade de Deus. Então entenda isso. Mas aqui ainda tem um recado aqui para mim e para você. Aqui no livro de 2 Crônica, esse versículo é bem conhecido, 2 Crônica, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14, onde diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos e ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos e meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Meu irmão, esse versículo aqui me enche o coração de alegria. Sabe por quê? Como eu acabei de falar, mesmo a gente pecando contra Deus, pecando diariamente, Deus diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então Deus lá do céu, Ele vai ouvir. E no verso seguinte ele diz assim, ó, que toda oração
que se fizer aqui, ele vai estar com os ouvidos e os olhos bem atentos. Então não tem, meu irmão, pecado que você possa dizer assim, poxa, esse meu pecado é grande. Não tem esse pecado grande ou pequeno que Deus não possa lhe perdoar. Então pare de dar desculpa. Não, eu não vou fazer isso porque eu sei que Deus vai fazer assim, assado. Pare de botar palavras na boca de Deus e sim, faça a segunda vontade dele. Ele diz que busque ele em primeiro lugar. E as demais coisas ele vai fazendo em tua vida transformação, porque isso aí é dom de Deus, não é de você. Não é o que os outros dizem, porque você vive no pecado, você acha que se está condenado. Não, você que está se condenando, porque a vitória já foi dada para cada um de nós. Nós somos salvos diariamente, entenda. Nós não somos salvos, como dizem por aí, levantou a mão, eu estou salvo. Não, meu irmão. Todo dia você busca a salvação. Todo dia nós estamos, a palavra de Deus diz que nós, quando acordamos de manhã, nós somos entregues como cordeiros para o matadouro. Mas Deus diz que acampa os anjos ao redor de nós para que o inimigo não nos alcance. Então, só depende de mim e de você, irmão. Tire essa preguiça, bote o joelho no chão, clame a Deus, que Deus vai fazer maravilha em tua vida. Então, Gênesis vai orar que o Espírito Santo de Deus vá até vocês e faça com que você entenda que essas palavras não é de um falho pecador como eu, e sim da própria palavra de Deus que vem direto, inspirada por homens que vieram do céu para você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, né? Então, mais um culto para glorificar e exaltar o nome de Deus, né? Alex falando, né? Bom dia, igreja, né? Deus continue dando força a vocês dois. A Cátia diz assim, ó, a Cátia Leal, né? Diz, bom dia, que Deus abençoe a cada um. Ore por mim, irmão. Agradeço a Deus por nossas vidas. Amém, né? Acho que estou aqui, né? E se ela diz, bom dia, meus irmãos, eu em Cristo Jesus. Cada um que vai dando, né, o seu bom dia, Damião dizendo aqui, bom dia, povo de Deus. Marisa Reis diz, bom dia, minha oração é que Deus os capacite a cada dia com sabedoria para vocês conduzirem esse culto matinal. Amém, Marisa, que Deus abençoe você, minha querida. Você não imagina como a gente fica feliz, né? E a Dagmar diz aqui, ó, bom dia, povo abençoado de Deus. Ore pelo Lorenzo, olha, Lorenzo. Eu pensei que só tinha, né? O teu neto? É o filho de Fernanda, mas eu não sei se é o mesmo, não. Ele disse, pelo Lorenzo, um aventureiro está com uma infecção generalizada, né? Mas as orações têm poder, minha querida Dagmar. Nós iremos orar assim por Lorenzo, que ele possa tirar essa infecção. Deus tem poder para curar todas as coisas. E o irmão Gênesis está dizendo aqui uma coisa bem interessante, ó. Bom dia, povo de Deus. Hoje é o dia da tua salvação. Se entregue a Deus sem reserva, para que o nome de Deus seja glorificado. Diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Então é isso que faz a gente manter esse programa ativo. Não somos nós, nem o Damião, nós somos falhos pecadores. Mas pelo poder de Deus, nós estamos aqui todos os dias para glorificar e exaltar o nome dele. Por isso nós iremos orar. Senhor nosso Deus, querido Deus Pai, queremos te agradecer por mais um culto na tua presença e agradecer, Pai, que nós fazemos parte do teu plano da salvação. Olha que coisa maravilhosa. Você aí que está sentado, levante. Tem pessoas para você chamar para Jesus. Tem pessoas que você vai levar mensagem para ele. Então te levanta, amigo. Erga a tua cabeça, olha para o céu de onde vem o socorro. E não permita que o desânimo tome conta da tua vida. Não permita que o inimigo tenha vitória sobre a tua vida. Permita sim que Deus entre na tua vida, no teu coração, na tua mente e diga que você é mais do que vencedor, porque você escolheu aquele que nunca perde uma guerra, nunca perde uma batalha. Por isso que você foi escolhido, não para ficar sentado no canto olhando as coisas, não. Você foi escolhido para pregar a volta de Jesus. E que Deus abençoe cada um de nós, abençoe todos os ouvintes, abençoe essa criancinha Lorenzo, né, que está com a infecção, mas que o Senhor tem poder para curar. Senhor, em nome de Jesus, visita esse menino agora, Senhor, que a tua mão poderosa bota sobre ele, para que ele seja curado, Senhor. Amanhã ou depois a gente pode ter testemunho do poder que vem do céu, que vem do alto, que vem de ti. Por isso que nós estamos orando, pedindo e agradecendo.
Em nome do teu Filho amado Jesus, que reina e reina para sempre. Amém. Amém. Um bom dia, até amanhã. Nós esperamos você amanhã de 6 horas, em nome de Jesus. Amanhã, povo de Deus, que Deus abençoe a vocês todos.